Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo sobre parentes e hoje nós vamos falar sobre os parentes para o ascendente em Sagitário e quem são os parentes desse ascendente, quais são os planetas que especificamente regem cada um destes parentes no seu mapa astral. Então se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. Só que antes de eu iniciar a aula, eu vou dar alguns esclarecimentos essenciais. O primeiro deles é o seguinte: nós temos alunos de astrologia védica que são novatos. Então, eles tendem, por serem novatos, a se debruçarem na astrologia védica com alguns preconceitos. E esses preconceitos, eles acabam fazendo eles cometerem erros de previsões. Que é o seguinte, muitos desses novatos, eles não têm como negar, eles vêm da astrologia ocidental e eles têm uma mentalidade de que a astrologia ocidental considera o signo mais importante como sendo o signo solar. Então a variável mais importante da ocidental é o signo solar, e da védica eles veem coisas sofisticadas e inusitadas como nakshatras ou o sistema de mahadashas. Aí eles caem nesse equívoco de pensar que o signo lunar, ou que a lua, é a variável mais importante na astrologia sideral. Mas isso está incorreto. A variável mais importante na astrologia sideral, que é a astrologia védica, diga-se de passagem, é o seu ascendente. Não é signo solar, nem lunar, é o seu ascendente. Porque é o elemento que muda mais rápido no seu mapa. Então é o que precisa ser delimitado, porque é ele que dá a tabulação do seu mapa. Você não consegue fazer nada na astrologia védica se você não tiver seu ascendente. E o nome em sânscrito de ascendente é Lagna. Então é o Lagna que é a variável mais importante. E então, uma vez que você sabe qual é o seu signo ascendente, você tem como caminhar agora. Só que ainda assim você pode cair nesse outro erro, que é utilizar esta aula e como ponto de partida o seu mapa ocidental tropical. Não faça isso. Não utilize como ponto de partida o seu mapa ocidental tropical. Porque é óbvio, gente, é óbvio que você vai se perder no meio do caminho. Então, vai dar errado no final. É lógico que as previsões vão dar errado construídas desse jeito. O pressuposto está errado. Você tem que... A minha sugestão não posso forçar você a fazer isso, mas a minha sugestão é o seguinte: faça o seu mapa calculado pela astrologia sideral, pelo amor de Deus, sobretudo seu ascendente. Aí a gente consegue caminhar na aula. Então, caso você não saiba qual é o seu signo ascendente pela astrologia sideral, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular o seu signo ascendente, conforme está escrito aqui na capa, assim como todas as outras variáveis que você precisa saber. Tá tudo aqui nesse tutorial. A posição dos planetas nos signos, nos nakshatras, nas casas, tudo que você precisa saber tá dentro desse tutorial. Então, quando você fizer isso aí, você volta aqui, aí a gente pode começar a andar agora. Eu vou falar muita coisa nesse vídeo, então eu vou ter que ser o mais rápido possível. E eu vou usar muito o conceito de casas derivadas, que é chamado em sânscrito de Bhavat Bhavana. Eu não vou explicar nesse vídeo o que são casas derivadas, porque a gente vai perder muito tempo. Então, se você quiser entender o que é essa técnica, eu vou deixar um outro link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para uma videoaula em que eu explico assim, com os exemplos mais ricos, o que é o conceito de casas derivadas. Você vai sair expert desse conceito se você assistir esse vídeo. Aí você assiste ele lá, aí você volta aqui e a gente pode dar continuidade. Então, o primeiro parente que eu vou mencionar vai ser o seu cônjuge, né? Quando eu falo em cônjuge, pode ser tanto marido quanto esposa. Quem é o cônjuge para o ascendente em Sagitário? É Mercúrio.
Mercúrio é o seu cônjuge, porque você tem o signo de Gêmeos ocupando a sua casa 7, e Mercúrio rege Gêmeos, então ele vai reger a sua casa 7. Mercúrio é o seu cônjuge, não tem como fugir disso. Então, qualquer previsão que você fizer para a área de afetiva, você tem que levar em consideração seu Mercúrio, senão é lógico que você vai errar no meio do caminho. Entende? Aí, o estudante novato com ascendente Sagitário, o que ele faz? Aí ele lê na internet, obviamente, que é o primeiro lugar que ele se informa, de que Vênus rege relacionamentos. Aí vai ter aquela coisa mais sofisticada de que Vênus rege a esposa no mapa do homem e que Júpiter rege o marido no mapa feminino. Mas, gente, olha para o seu mapa. Vênus rege casas que não tem nada a ver com relacionamento. E Júpiter rege casas que não tem nada a ver com relacionamento. Onde? Tá vendo isso? É lógico que você está usando uma questão genérica aplicada a uma coisa específica, que é o mapa astral, mas é lógico que vai sair errado se você usar Vênus como previsão para relacionamento, porque não rege relacionamento no seu mapa. Olha para sua casa 7. Quem rege a sua casa 7 é Mercúrio. E a outra variável que não pode deixar de lado, que os estudantes novatos eles tendem a deixar de lado isso, é os indicadores móveis, que o Jaime chama em sânscrito de charakarkas, que são 8 charakarkas e não 7. São 8. Você vai ouvir gente na internet dizendo que são 7. Não são 7, gente, são 8. Quer fazer errado? Então não reclama depois que as previsões saem errado. São 8. E desses 8, o Dharakarka, ele é o mais importante para questões de cônjuge. Então, qual é o seu Dharakarka? Dharakarka em sânscrito significa o indicador do seu cônjuge. Então, se você ainda não montou a sua sequência de indicadores móveis, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um tutorial em que eu ensino passo a passo de como você calcular a sua sequência de indicadores móveis, que como vocês estão vendo aqui na capa, são 8 indicadores móveis e não 7, são 8 indicadores móveis. Então você faça os seus 8, aí você veja lá, o planeta que tiver o 8º grau mais elevado, ele é o seu Dharakarka. E então, se você tiver Vênus posicionada na casa 7, você tem assim, Vênus em Gêmeos na casa 7. Ok, então nesse caso específico a Vênus vai afetar seus relacionamentos, mas é por consequência de ela estar na casa 7. Entende a diferença? Vamos supor, você tem lá, você montou seu Dharakarka e você viu que o seu Dharakarka é Vênus. Ok, então nesse caso específico a Vênus vai influenciar seus relacionamentos. Mas assim, a mensagem oficial precisa estar muito bem clara. Para o ascendente em Sagitário é Mercúrio e o Dharakarka que rege seus relacionamentos. E quem rege o dinheiro do seu cônjuge? É a Lua, porque a Lua rege a casa 8. A casa 8 é a segunda da 7ª, representa o dinheiro do seu cônjuge. E os seus cunhados, que são os irmãos ou irmãs do seu cônjuge, são representados pela casa 9, porque é a terceira da 7ª e o Sol rege essa casa. E a sua sogra é representada pela casa 10, porque é a 4ª da 7ª e o Mercúrio rege a sua casa 10. Você está entendendo por que é importante você entender o que é esse conceito de casas derivadas? Porque quando eu falo que a casa 10 é a 4ª da 7ª, o número 4 ele representa a mãe, então é a mãe do seu cônjuge ou da sua cônjuge. Então, se a pessoa não sabe o que é casas derivadas, ela vai se travar nesse caminho. Então, como eu estou falando para você, não dá para você ficar pulando etapas, achando que você vai fazer previsões lacradoras, que você vai se emperrar no meio do caminho. Isso é dado. Tem que estudar o passo a passo, tem que ter humildade intelectual. Estudar o passo a passo. Quem é o seu sogro, que é o pai do seu cônjuge? É a casa 3.
que é regida por Saturno. Porque a casa 3, ela é a nona da sétima, é o pai do seu cônjuge. E no caso dos seus enteados é visto pela casa 11, que é a quinta da sétima, e Vênus rege essa casa. No caso das doenças do cônjuge, é visto pela casa 12, porque ela é a sexta da sétima, e vai ser Marte que rege essa casa. Então, quando o sagitariano ele tem muitos planetas na casa 12, assim, um só eu nunca vi assim, ser o suficiente para causar isso. Mas quando a pessoa tem tipo 2, 3 na 12, 2, 3 planetas na 12, pode se indicar que o sagitariano vai casar com alguém que é doente, que tem alguma doença. E a morte do cônjuge, uau, essa é assustadora, é a casa 2. Porque a casa 2 ela é a oitava da sétima, ou a sagitariana, ou da esposa. Ele vai ter muita transformação de identidade ao longo da vida. Muitas crises existenciais. Então você vai ter que aprender a lidar com isso, se você tiver isso aí. E no caso da carreira do cônjuge, essa eu adoro. É a casa 4, porque é a 10ª da sétima. E Júpiter rege essa casa. Júpiter é um planeta muito importante para o ascendente em Sagitário, assim como Mercúrio. Vou explicar por quê. Para você aferir a força dos planetas no seu mapa astral, existem várias técnicas, mas tem uma que é muito consagrada na astrologia védica que se chama os 6 critérios de força planetária, ou Shadbala, que é uma técnica que ela precisamente vai aferir a força de cada um desses planetas. E calcule essa técnica utilizando a Yanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, e não a Lahiri. Mas se você quiser teimar comigo, então não reclame depois que deu errado as previsões. Estou te falando. Então, se você não calculou o seu Shadbala ainda, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular seu mapa astral pela astrologia sideral e aplicar o Shadbala. Aí você vai ver cada um dos planetas lá, o quão cada um dos planetas está forte pela pontuação. Então, aí você faz aquilo lá, aí você volta aqui. Se você tiver o Júpiter numa pontuação alta, significa que você vai casar com alguém que tem uma carreira sólida. Se você tiver Mercúrio com uma pontuação alta, assim como o Darakarka, você vai casar com uma pessoa que é um bom parceiro, que apoia você. Agora, se a pontuação de Júpiter e de Mercúrio estiver baixa pelo Shadbala, significa que você vai casar com uma pessoa que ela tem uma personalidade não muito sólida e ela vai ter problemas de carreira. As amizades do cônjuge são vistas pela casa 5 e o Marte rege essa casa, porque ela é a 11ª da sétima. Já aconteceu de você namorar uma pessoa e você não gostar dos amigos dela? Você ama a pessoa, tá apaixonado, mas você não gosta dos amigos, das companhias dela. É um problema na sua casa 5. Tu vai ter que aprender a lidar com isso. E no caso das perdas do cônjuge, as perdas do cônjuge são vistas pela casa 6, porque é a 12ª da sétima, e Vênus rege essa casa. E é muito interessante porque quando se fala em perdas, como é que isso aí é ativado? Nos mapas que eu já vi, é quando o sagitariano ele tem muita coisa na casa 6. Ele tem assim, um estéreo na casa 6, 3 planetas na casa 6. Aí não significa que ele vai perder o cônjuge, não é isso, mas que ele vai casar com alguém que perde as coisas demais, que perde chave, perde celular, perde carteira, perde bolsa, perde tudo. Ou que gasta demais, porque a casa 6 elas são os gastos do cônjuge. Então é uma pessoa que você casa com alguém que se endivida o tempo inteiro, tá sempre no cheque especial, então ela te puxa pro abismo financeiro. Problema de casa 6, tá certo?
E a sua identidade. A gente falou tanto aí quem é o seu cônjuge, mas e a sua identidade? Quem é você no seu mapa? Essa é uma pergunta muito importante. Júpiter é você. Olha só para o seu mapa. Para o ascendente de Sagitário, o Júpiter está regendo a casa 1, porque nós temos Sagitário na casa 1. Então Júpiter rege a sua identidade, porque a casa 1 é a casa da identidade. Então Júpiter é o planeta mais importante no seu mapa, porque você é importante para você mesmo, né? Porque nessa trajetória e ao longo da vida você vai descobrir que a melhor companhia é você mesmo. Então Júpiter é a sua melhor companhia, isso é dado. É o melhor planeta no seu mapa inteiro. Aqueles estudantes novatos de astrologia, eles vão ouvir dizer que o Sol rege a identidade e a Lua rege a identidade emocional ou mental da pessoa. Mais uma vez, é um pressuposto genérico que, quando ele é aplicado no mapa do Sagitariano, ele não vai conferir. Olha só quais são as casas que o Sol rege no seu mapa e a Lua. Não tem nada a ver. O Sol rege a 9 e a Lua a 8. O que isso tem a ver com identidade? Não tem nada a ver. Então é óbvio que se você usar esse paradigma para você fazer previsões para você mesmo, se você usar o Sol e a Lua, vai sair errado a previsão. Mas é óbvio que vai dar errado, porque não rege você. Quem rege você no seu mapa é Júpiter. Então qualquer previsão que você for fazer para si mesmo, você tem que usar com Júpiter como paradigma. A relação dos trânsitos dos planetas em relação ao seu Júpiter. Isso é óbvio. E a outra coisa é o seu Atma Karka, que é o que Jaime chama do indicador da alma. Qual é o planeta que ocupa o seu Atma Karka? Que ele vai dar implicações à sua identidade de alma. Isso é fantástico. E eu aconselho fortemente você calcular o seu Atma Karka utilizando o Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário e não o Ayanamsha Lahiri. Se você usar Ayanamsha Lahiri, você vai calcular errada a sequência. E as suas previsões vão sair erradas. Então não reclame depois, não diga que eu não avisei. Tá certo? Agora, se acontecer de no seu mapa você tem Sol em Sagitário, Lua em Sagitário, ele vai estar dentro da casa 1. Então, neste caso específico, aí sim o Sol e a Lua vão afetar a sua identidade. Ou se você montou lá o seu Atma Karka, você viu que a Lua ou o Sol é o seu Atma Karka, nesse caso específico, sim, a Lua e o Sol vão influenciar a sua identidade. Mas assim, como orientação específica, o planeta que rege a identidade do Sagitariano é Júpiter e o Atma Karka. E as suas finanças, né? A gente falou sobre as finanças do seu cônjuge, mas e as suas? São representadas pela casa 2. E o Saturno rege a casa 2. E no caso dos seus irmãos e irmãs, essa é uma pergunta que ela é capciosa, que eu gosto de usar o exemplo dos 4 pauzinhos. Vamos supor que você tem 3 irmãos, tá? E você é o terceiro da fila. O irmão mais velho, ou o primogênito, ele é visto sempre pela casa 11. Sempre. Então, a casa 11 do teu mapa é regida pela Vênus. Então, a Vênus é o seu irmão mais velho. E todos os outros, independente de quem veio depois do primogênito, vão ser sempre representados pela casa 3, que é regido pelo Saturno. A mesma coisa. Não tenho irmãos, o que eu faço? Olha os seus primos, a mesma lógica. O primo mais velho, ele vai ser representado pela casa 11 e os primos mais novos pela casa 3. Isso aí é uma orientação assim específica, que se você usar isso aí você não vai ter erro. Em relação aos seus irmãos, verifique também o seu Bhratrikarka. Não esqueça de verificar o seu Bhratrikarka, porque na astrologia Jaimini, ele é o indicador dos seus irmãos. Tá? Ele é muito importante. Os inimigos declarados e as doenças. Esses daí são representados pela sua casa 6, que Vênus rege essa casa. E os inimigos ocultos são representados pela casa 12.
que é regida no teu mapa por Marte. Mas por que isso acontece? Se o número 6 ele é o indicador de inimizades, doenças na astrologia, faz o seguinte, soma 6 mais 6, vai dar quanto? 12. Então, a casa 12 ela é muito parecida com a casa 6, porque numa matemática simples, a casa 6 é derivada, a casa 12 é derivada da 6, porque o 12 é derivado do 6. Então, a casa 12 ela é um jeito mais sutil de ataque, são os que eu chamo de inimigos ocultos. É aquela pessoa que te ataca de maneira sutil, que te ataca de maneira poética, que ela vai te atacar e fala assim, eu não te ataquei, imagina, eu não queria te atacar. Mas é aquela pessoa que te ataca de maneira sutil, ela rouba a sua propriedade intelectual, ela te plageia, ela fala mal de você pelas costas. Então, isso aí é visto pela casa 12, tá certo? E no caso do Gnati Karka, é muito importante também, porque de acordo com o Jaime, o Gnati Karka é o indicador de inimigos ou de lutas. Então, o planeta que ocupa o posto de Gnati Karka, ou de Dinati Karka, ele é muito importante, porque ele é o 7º em grau sideral mais elevado. E o número 7 na numerologia védica, ele é regido por Ketu, que ele é um número de destruição. Então, são coisas que você precisa destruir para que elas não te destruam, tá certo? A carreira é o próximo tópico. A carreira para o ascendente Sagitário é representada por Mercúrio. Mercúrio rege sua carreira. Então você vai, de maneira incorreta, ouvir na internet, nas coisas que você lê por alto, de que Saturno rege a carreira. Olhe novamente para o seu mapa. Olha as casas que Saturno rege. E olha as casas que Mercúrio rege. É Mercúrio que rege a sua carreira, o pressuposto está errado. É por isso que as previsões saem erradas, porque o pressuposto está errado. É Mercúrio. Então, Mercúrio é um planeta muito importante. Então, é óbvio que você precisa olhar no chá de bala a pontuação do seu Mercúrio. Porque se seu Mercúrio ele estiver fraco pelo chá de bala, significa que você tem dificuldade de impulsionar a sua carreira. Verifique também o seu Amatya Karka, de acordo com a astrologia Jaimini. O Amatya Karka é o astro com 2º grau sideral mais elevado, em longitude. O Amatya Karka é aquele que ajuda a sua alma. Ele é como se fosse o mensageiro da alma. Ele ajuda você a construir o seu karma na sociedade. Porque, veja bem, aqui no Ocidente se pensa de maneira incorreta que karma é agouro, que karma é azar, é maldição. E em uma perspectiva védica, karma na verdade significa ação, tanto que o nome verdadeiro da casa 10 é Karma Bhava, é a casa da ação no mundo. Então, toda ação, ela vai ter uma reação. Então, se você faz boas ações, a sua reputação será positiva. Então, a casa 10 rege a sua reputação social. Se você faz más ações, maus karmas, vai gerar uma má reputação. Então, o Amatya Karka, ele é muito importante porque ele ajuda você a fazer bons karmas quando ele está forte no mapa. Os investimentos para iniciar a carreira são vistos pela casa 11, porque ela é a 2ª da 10ª. É aquele capital necessário para você impulsionar a sua carreira. Se você quiser ser YouTube, você precisa ter uma boa câmera. Se você quiser ser astrólogo, você precisa investir em bons livros. E para você comprar bons livros, você precisa ter dinheiro. Então, é aquele dinheiro que a gente conta antes da carreira surgir. Então, quando a pessoa tem... Primeiramente, Vênus rege a sua casa 11. Então, quando a Vênus está enfraquecida, indica que você pode ter dificuldade de ter capital, obter capital para impulsionar a sua carreira. Você entende o que eu quero dizer? E no caso do marketing da sua carreira, como é que você faz o marketing da sua carreira? É visto pela casa 12, porque é a 3ª da 10ª e Marte rege essa casa. Então, quando a pessoa tem uma casa 12 forte, significa que ela consegue fazer um excelente marketing, a ponto de que atrai clientes em terras estrangeiras, porque a casa 2 rege terras estrangeiras. A sua segurança profissional, o quão você se sente seguro na sua carreira, é visto pela casa 1.
porque ela é a quarta da 10ª. O número 4, ele representa segurança. Então, é interessante constatar que a casa 1 representa a sua consistência de caráter, que é você. Então, a gente entra numa questão filosófica muito bonita, porque quando você não sabe quem você é, quando você não tem a sua identidade solidificada, quando você não tem o seu caráter formado, você vai sentir que a sua imagem profissional é falsa, que ela é fake, que ela não é verdadeira, porque você não está sendo verdadeiro consigo mesmo. Então, para o ascendente em Sagitário, o Júpiter ele é muito importante, porque ele mede a consistência de caráter da pessoa. Então, quando o Júpiter está forte, significa que ela sente segurança profissional, porque a persona profissional dela reflete o que ela sente no coração. Isso faz toda a diferença. E no caso do prazer, o prazer em trabalhar. Você sente prazer em trabalhar? Você sente que o seu trabalho causa orgasmos? Você sente tesão em trabalhar? O seu trabalho ele te causa libido. Isso é visto pela casa 2, porque a casa 2 é a quinta da 10ª. O número 5 ele representa diversão, lazer e libido. Então, quando a pessoa tem problema de casa 2, significa que ela não sente prazer em trabalhar. Ela olha para o trabalho dela e ela só faz por obrigação. Porque não é de coração, é por obrigação, é por medo de ficar sem salário. São outras coisas que motivam. Então, quando a casa 2 está forte, aí sim, né, o Saturno está forte, aí sim significa que ela trabalha por prazer. Os inimigos da sua profissão são vistos pela casa 3, que Saturno também rege essa casa, porque a 3 é a sexta da 10ª. Então representa as pessoas que não querem que você chegue no seu sucesso profissional. São as pessoas que invejam seu sucesso profissional ou que querem ter sucesso profissional antes de você. Os aliados da sua profissão são vistos pela casa 4, porque ela é a 7ª da 10ª. E a casa 4 é regida por Júpiter. Então, novamente, o Júpiter, nesse caso, ele representa os aliados. Você tem aliados na sua carreira? Pessoas que apoiam suas ambições de coração, é visto pela casa 4. Então, quando a pessoa se queixa de que ela não conseguiu chegar longe na vida porque ela não teve o devido apoio profissional, é um problema de casa 4. Pode ver que tem um problema na casa 4 dela. Ela tem um maléfico na 4, tipo Rahu na 4, ela não sente aquele apoio. Então ela não vai muito longe. Né? Esse é um problema de casa 4. E a morte da carreira, é interessante essa, porque quando fala de morte a gente sempre se assusta, né? A morte da carreira é vista pela casa 5, porque é a 8ª da 10ª. E Marte rege essa casa. Então, a casa 5 ela tem essa fama de ser uma casa sempre muito auspiciosa, mas a perspectiva de carreira, você sabe por que não? Por você ver como a astrologia é muito facetada. Porque ela... Quando você tem um stellium na 5, significa que você vai ter muita oscilação de carreira. Vai mudar muito de profissão. Vai ter cataclismas profissionais. A ética de trabalho é vista pela casa 6, porque ela é a 9ª da 10ª. E Vênus rege a casa 6. Então a casa 6 tem essa fama de ser uma casa ruim, mas depende da perspectiva. Na carreira ela rege a ética, porque o número 9 na astrologia, ele rege ética profissional. Então, quão ético na carreira você é? Clientes são vistos pela casa 7. Por quê? Porque a casa 7 ela é a expressão superior da sua casa 10. É a 10ª da 10ª. Ela rege seus clientes. E Mercúrio rege essa casa. Então, a pontuação de Mercúrio no chá de bala é muito importante. Porque Mercúrio rege coisas muito importantes para o sagitariano. Mercúrio rege os clientes. Então, quando ele está forte, significa que você tem clientes que vão querer pagar.
que vão querer financiar o seu trabalho. Isso é muito importante. E a casa 8, ela fica sendo como os ganhos da sua carreira, porque ela é a 11ª da 8ª. E a lua rege essa casa. E quando a pessoa tem um problema na casa 8, a lua dela tá fraca pelo chá de bala, ela tem assim um maléfico na 8, tipo Rahu. Qual é o problema que vai trazer? Significa que ela não vai sentir que os resultados das ações dela, no caso da carreira dela, que ela colheu bons frutos, porque a casa 8 é os frutos que você colhe da sua carreira. Então, a lua ela precisa estar numa pontuação boa no seu chá de bala, porque ela vai trazer um fluxo financeiro para sua carreira. Então você sente que aquele trabalho penoso que você fez na casa 10, ele teve um retorno, ele teve fruto. Aí você se sente mais inspirado para trabalhar. Então, falta de inspiração em trabalhar porque se sente mal pago é um problema de casa 8. Tem que ver isso aí. E a perda da carreira é vista pela casa 9, porque ela é a 12ª da 10ª. E o Sol rege essa casa. Quando fala em perdas, pode ser também gastos da carreira, aquelas coisas que você precisa cobrir, que o seu salário não vai pagar, ou que a empresa não vai pagar, que você tem que pagar por fora. É como se a casa 9 fosse isso. E a casa 9, ela também representa estudos e educação superior. Então é muito comum a pessoa para de trabalhar para estudar. Se ela pode fazer isso, ou ela ainda não começou a entrar no mercado de trabalho porque ela ainda está estudando, ela ainda é estudante. Então não é tão grave assim, ela não está trabalhando porque ela está estudando. Por isso que a casa 9 são as perdas da carreira. E o seu pai? Vamos falar sobre o seu pai. O seu pai ele é representado pela casa 9 também. E o Sol rege a casa 9. Veja também o Pitricarca. O Pitricarca na astrologia Jaime é o indicador do seu pai. O dinheiro do seu pai é visto pela casa 10 e Mercúrio rege essa casa. Então, o quão o seu pai te apoia financeiramente nas suas ambições é visto pela 10. Tios paternos é visto pela casa 11, que é a 3ª da 9ª, e a Vênus rege essa casa. O quão os seus tios paternos apoiam as suas ambições é por essa casa. A avó paterna é vista pela casa 12, porque é a 4ª da 9ª. E Marte rege essa casa. Então, quão a sua avó paterna te apoia? O avô paterno é visto pela casa 5, porque é a 9ª da 9ª. E Marte rege essa casa, igualzinho. Então, na verdade, Marte rege tanto o seu avô quanto a sua avó paterna. O quão o seu avô paterno apoia a sua carreira? Vamos falar da sua mãe? A sua mãe é vista pela casa 5, pela casa 4. E Júpiter rege essa casa. Então, o Júpiter ele é muito importante para a felicidade na relação com a mãe. Então, quando ele está fraco, ele traz problemas na relação com a mãe. Inclusive, quando você tem maléficos na casa 4, como, por exemplo, Saturno. Saturno é um planeta maléfico para o ascendente em Sagitário. Então, quando tem Saturno na casa 4, pode trazer problemas na relação com a mãe. E veja também seu matricarca. Por gentileza, veja seu matricarca. Que na astrologia Jaime ele é o indicador da sua mãe. Tá certo? E o dinheiro da sua mãe é visto pela casa 5, que é regida por Marte. É a 2ª da 4ª. Então, quão a sua mãe te apoia financeiramente? A família da sua mãe te apoia moralmente? É vista pela casa 5. Os tios maternos são vistos pela casa 6, porque é a 3ª da 4ª, e Vênus rege essa casa. Seus tios maternos te apoiam? É por essa casa. A avó materna é vista pela casa 7, porque é a 4ª da 4ª. Mercúrio rege essa casa. A sua avó materna te apoia? E o seu avô materno é visto pela casa 12, porque é a 9ª da 4ª. A casa 12 é regida por Marte. Então, quando tem um maléfico na 12, tipo Rahu na 12, pode ser que a relação do nativo com o avô materno pode ser meio maluca, meio conturbada. Vamos falar, por último, dos filhos?
um assunto também importante. Como é que estão seus filhos? Os filhos são representados pela casa 5, que é regido por Marte. Então, a pontuação de Marte no chá de bala é muito importante para aferir se você consegue confiar nos seus filhos. Você confia neles? Verifica também o Putricarca, que na astrologia geminiana, o Putricarca é o indicador do filho. Tanto que o nome original da casa 5 é Putribhava, ou Putrabhava, a casa dos filhos. Ele vai ajudar muito a moldar a relação com seus filhos. O dinheiro do seu filho é visto pela casa 6, porque é a segunda da quinta, regido por Vênus, a casa 6. Então, quando você tem alguma coisa bloqueando a casa 6, tipo Saturno, Urano na 6, pode ser que o seu filho tenha dificuldade de sucesso financeiro. E agora vamos falar sobre a nora, ou o genro. Eles são vistos pela casa 11, porque é a 7ª da quinta, e Vênus rege essa casa. Qual é a sua relação com o seu genro, a sua nora? É boa? Porque maléficos na 11, tipo Ketu na 11, pode gerar desconexão, que você não se conecta com o seu genro. Filhos adotivos. Para quem quer adotar, isso é muito interessante, porque a casa 11 rege filhos adotivos, porque ela é a 8ª da quarta. Ela é a morte da maternidade. Então, quando a pessoa não consegue conceber por vias naturais, ela adota. E Vênus rege a sua casa 11. Então, para você adotar, primeiramente, você tem que ter uma Vênus forte, mas você tem que ter um benéfico na sua casa 11. O mais benéfico para o seu mapa é o Júpiter, o Sol. Então, se você tem Júpiter ou Sol na 11, é favorável, sim, para você adotar, se você quiser fazer isso. Agora, um maléfico, né? O mais maléfico para o ascendente em Sagitário é Vênus. É Vênus. Vênus é o pior planeta para esse ascendente, né? Rege a casa 6. Não é muito auspiciosa, não. Saturno também, se você tiver Saturno na 11, pode atrapalhar um pouco a questão de adoção. A pessoa pode ter problemas com isso. E os netos são representados pela casa 9, que é a 5ª da quinta. E o Sol rege a sua casa 9, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu acredito que eu cobri todos os parentes do ascendente Sagitário. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha aprendido coisas novas hoje. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!